Segundo Crônicas 28, 23. Amém? Diz assim o texto: porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Você pode dizer glória a Deus essa noite? Pode se assentar aí no seu lugar. Glória a Jesus. Esse texto saltou no meu espírito há alguns dias e eu me coloquei a refletir e a pensar um pouco sobre essa história, sobre alguns detalhes que o texto nos fornece, diz para nós, e parece-me que é claro, ou você deve ter percebido assim que leu, nós vamos tratar de cuidados essa noite, de algumas coisas que podem nos levar à ruína, algumas coisas que podem certamente nos fazer cair. E esse homem, um dos reis de Israel, Acás, ele passou por isso. Acás cometeu alguns erros, alguns deslizes que levaram ele a essa ruína. É claro o que o texto diz. Se você em casa pode ler com tranquilidade o capítulo 28, você vai perceber. Acás era filho de Jotão, um homem que começou a reinar aos seus 20 anos de idade. Muito jovem, muito moço. E o que eu acho mais interessante observar é que sempre quando se trata do outro, sempre quando se trata de quem está próximo a nós, nós temos certos cuidados, certas avaliações. A gente sempre gosta de olhar a queda, a ruína do outro. A gente sempre gosta de perceber e falar assim: poxa, você viu o que aconteceu com fulano? Você percebeu? Fulano caiu. Ou aconteceu um determinado acontecimento. Olha como está a vida daquela pessoa. Só que muitas vezes nós não temos o mesmo cuidado de avaliação com a nossa vida. Perceber a ruína do outro é um fato. Difícil é perceber o que está nos levando à ruína. Difícil muitas vezes é avaliar aquilo que nós estamos fazendo que está sendo o motivo da nossa ruína, que muitas vezes é imperceptível. E talvez Acás não tomou essas precauções, esses cuidados. Talvez Acás não fez a avaliação que deveria fazer antes da sua ruína e da sua queda. E eu abro um parênteses essa noite para começar dizendo, como nós acabamos de ler, o texto diz que a ruína desse homem não foi só para si. O texto diz, isso foi a causa da sua ruína e de todo o Israel. E por que eu quero que você, e essa palavra essa noite é uma palavra pastoral, eu quero que você abra o seu coração para entender isso. Por que nós temos que ter muito cuidado? Porque geralmente, toda ruína, toda queda, ela leva alguém consigo. Toda ruína não só é para a pessoa que caiu, mas ela afeta quem está ao seu lado. E por isso que nós devemos ter cuidado, porque a ruína daquele rei foi a ruína de Israel. A queda de Acás foi a queda de todo o Israel. E sabe o que eu gosto de pensar? A primeira verdade, e eu quero falar com vocês algumas coisas, inevitavelmente, quase que inevitavelmente, toda ruína é causada pela própria pessoa. Parafraseando o que Oséias diz no seu livro, Oséias diz assim: Israel, a tua queda vem de ti. Israel,
a causa da tua queda vem de você mesmo. Sabe, muitas vezes a nossa dificuldade é assumir a nossa parcela de culpa na nossa própria vida. Eu costumo sempre dizer que nós passamos muito pela síndrome de Adão e Eva. E você sabe, já deve ter ouvido várias pessoas falar isso. Gênesis capítulo 3, o pecado original. Quando Deus vai visitar o homem no jardim, irmão, a única coisa que Deus pergunta para eles é: onde você está? Por que você se escondeu? Adão olha e faz o quê? Você comeu, Adão, do fruto? Ele nem disse, eu comi. O que ele disse? A mulher que tu... A culpada é quem, Deus? A Eva. Deus olha para Eva, Eva diz o quê? A serpente. E nenhum deles disse assim, a culpa é... A causa dessa ruína não é o outro, sou eu mesmo. Adão poderia muito bem dizer assim, Eva, Deus disse para nós não devemos comer. Se você quiser morrer, que morra sozinha. Mas eu não vou comer, porque Deus disse. Mas ao contrário disso, ambos jogaram a culpa em alguém. Ambos disseram assim, olha, não, Deus. E sabe o que é pior? A gente sempre tenta argumentar, sim ou não? A gente sempre tenta montar um texto mirabolante, convincente, muitas vezes para falar com Deus, para dizer que o culpado não somos nós, para dizer que a causa disso não é nós. E a verdade é que quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem muito sabe falar bem, como a gente costuma dizer, é cheio de lábia, é porque na verdade ele não quer se arrepender. E talvez nós somos assim. Nós não nos demos conta ainda que o que está causando na nossa vida, ou quem está causando as ruínas na nossa vida, as quedas na nossa vida, somos nós. Tem muita gente jogando a culpa no diabo, e eu não estou aqui passando a mão no diabo, não, irmão. Eu só estou dizendo que muitas vezes não é o diabo, não é ação maligna, não é algo que surgiu espiritual, uma batalha espiritual que surgiu, são consequências de erros nossos, de atitudes precipitadas, erradas. Nós tomamos isso, nós fazemos assim e queremos jogar a culpa no outro. Aí vem um cara que a Bíblia chama ele, o próprio Deus olha e diz assim, esse menino é segundo o meu coração. Mas quem é esse? É o cara que a família dele foi a pior da Escritura. Quem é esse que Deus chama de segundo o seu coração? Um homem que num dia comum, onde todo mundo saía à guerra, ele decide ficar na sua casa. Ele vê aquela mulher tomando banho, ele diz, traz ela para mim. O pequeno Davi que tocava harpa. O pequeno Davi que Deus olha e diz, esse cara é segundo o meu coração. É o cara que escreve o Salmo 51, e possivelmente Davi estava em lágrimas, mas Davi não diz assim, Deus, a culpa é de Batseba. Leia o texto e você vai ver. Davi não olha e diz assim, Deus, aquela mulher era formosa demais, e eu não resisti. Ele não diz isso. Ele olha para dentro de si e diz assim, Deus, cria em mim um coração. Torna a devolver-me, a dar-me a alegria da tua salvação. Não retira de mim o teu Espírito Santo. O que é que Davi faz? Diferente de Adão e Eva, Davi não olha e diz assim, o culpado não sou eu. A causa dessa ruína não sou eu. O que Davi diz é, Senhor, eu sou o culpado. Deus, a culpa é minha. Não existe nele aquela síndrome de Adão e Eva, não existe.
E é bem verdade, o Salmo 32 diz assim: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos definhavam dentro de mim. Porque o que muitas vezes a gente se esquece é que a ruína, ela começa na transgressão, mas a restauração começa na confissão. Quando você abre a boca para dizer para Deus assim: Senhor, eu realmente errei. Senhor, eu realmente pisei na bola. A culpa disso tudo que está acontecendo não é de A, de B ou de C, é minha. É nessa hora que você abre o seu coração para Deus, que Deus começa a te restaurar. É no momento que você não tem medo de se esconder de Deus, nem de se esconder das suas consequências, que Deus vem e traz restauração. Homens perfeitos, irmãos, homens segundo o coração de Deus, não são aqueles que sempre estão fazendo o que é certo, são homens arrependidos. Homens que não têm medo de dobrar o seu joelho e, como Davi, dizer: Deus, não retira de mim o teu espírito, não apaga de mim o prazer da tua salvação. Então não tenha medo de abrir a sua boca e dizer: Deus, eu errei, eu falhei, Senhor. Porque os homens, eles podem nos acusar, os homens podem nos ofender, mas Deus ainda permanece com perdão. Se o pecado te humilha, o perdão te restaura. Se o pecado joga você na lama, querido, o perdão de Deus te levanta e te restaura de novo. Então não tenha medo de assumir a sua responsabilidade. Não tenha medo de se esconder, meu irmão. Dizer assim: olha, a melhor de aparecer, né? Se esconder, a gente se esconde bem. A gente faz como Adão. A gente sempre tem uma folha de figueira. A gente sempre tem. A gente sempre sabe o lugar de confeccionar as nossas desculpas. A gente sabe. Só que Deus também sabe. E Deus conhece, por isso o Salmo 51 diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. O que é um coração contrito e quebrantado? Alguém que não se esconde. Alguém que não tem medo de revelar quem é. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, e talvez você saiba disso, só se esqueceu, é que Deus conhece você melhor do que ninguém, meu. A única coisa que eu estou vendo agora é uma roupa bonita, uma maquiagem bem feita, um cabelo bem feito. Só que Deus, nesse momento, enquanto Ele olha para essa igreja, Ele não está vendo a sua roupa, Ele vê o seu coração. Deus não está olhando para você e vendo você como todos os outros veem, não. Viver em intimidade com Deus, viver uma vida com Deus, é entender que não dá para você se esconder. Não dá para apontar o dedo para o outro. Porque talvez a nossa vida já entrou em um declínio. O maior interessado que você transmita a culpa para o outro é o diabo. Porque como o salmista diz, ele sabe que enquanto você não confessa, não há restauração. Enquanto você não abre o jogo com Deus, não diz a verdade, você vai definhar. Deus ama homens sinceros. Deus ama homens sinceros. E sabe, é bem verdade. A primeira coisa é você entender isso. É dizer: Deus, errei, falhei, Senhor. Agora, esse homem do texto, Acaz comete alguns erros que são cruciais na sua ruína, na sua queda. E uma das coisas que mexe comigo é quando ele diz, ele olha e diz assim: vou buscar os reis de Damasco, os deuses, melhor dizendo, de Damasco. Mas por quê? Porque eles ajudaram os sírios a vencer e agora eles estão em prosperidade. Acaz, ele é um homem que tem inveja da prosperidade dos ímpios. E no texto em questão dos sírios.
Acas pensa assim, peraí, se esses caras buscaram os deuses dele, e eles conferiram a eles vitória, se eu for buscar eles também, eu também vou ser vitorioso. Eu vou sair bem dessa. E eu não sei você, quando eu lia esse texto, me via um quadro na minha cabeça. O Salmo 73. Um texto que todos nós conhecemos. O salmista, ele fala exatamente, ele tem o mesmo sentimento de Acas nesse texto. O mesmo. O que Acas desejava era olhar para eles, perceber que eles estavam em prosperidade, que eles estavam vencendo as suas guerras, e ele diz, poxa, esses caras estão bem, quero estar como eles. Aí vem o salmista, e diz assim, na verdade Deus é muito bom, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou um pouquinho assim para eu cair, para eu entrar em ruína, para os meus passos se perderem. Aí ele diz o porquê. Ele olha e diz assim, porque eu tive inveja da prosperidade dos ímpios. São textos distintos, mas o sentimento é o mesmo. Ambos, os dois, tiveram o mesmo sentimento. Em Acas, isso foi um dos motivos da sua ruína. No salmista, ainda deu tempo de perceber. Ambos olharam e disseram assim, olha o que está acontecendo com a vida daquele povo. Os caras não são crentes, não servem a Deus, e parece que para eles vai tudo bem. Aí você olha para a sua vida e diz assim, o que está acontecendo? Qual é o erro da situação? Aí você se pergunta, por que eu estou vivendo isso? Afinal de contas eu sou servo de Deus. Eu conheço o Senhor, sou crente, e eu não vivo o que eles estão vivendo. Acas começou a se comparar, os salmistas começaram a se comparar. E é um terrível problema quando você começa a comparar a sua vida com alguém. É um terrível problema quando você começa a olhar para você, olhar para o outro, e o que é pior, eles estão olhando para os ímpios, para aqueles que não servem a Deus. A comparação é um dos primeiros sinais de alguém que tem uma identidade afetada. Uma das primeiras coisas que é bem clara é alguém que sempre está se comparando. O grande problema é que quando você não sabe quem você é, quem Deus te chamou para ser, você vai ser sempre aquilo que os outros querem que você seja. Você sempre vai assumir a identidade que eles vão te dar. Você sempre vai viver aquém de uma aprovação do outro, para se sentir bem. Você sempre vai se pegar fazendo algo, não porque ama, porque quer ou porque gosta, mas para que alguém ame você. E eu me lembro de Jacó, eu já disse isso aqui algumas vezes. Jacó é um exemplo claro de alguém, se tem um homem na Bíblia que não tinha a sua identidade bem firmada, era esse homem. Jacó por muitas vezes, fingiu ser quem não era. Ele é o cara que recebeu 3 identidades. Jacó era como os seus pais lhe chamaram, o nome que eles deram para ele. Chega em um determinado dia, o seu pai pergunta para ele, quem é você? E ele diz, eu sou Esaú. Esaú era como ele queria ser chamado, a identidade que ele se deu. Mas Israel é o nome pelo qual Deus o chamou, a identidade que Deus queria dar a ele. Só que por muitas vezes nós somos assim.
nós estamos querendo viver uma vida que não é a nossa. Nós estamos querendo ser quem Deus não nos chamou para ser. Deus só olhou para Jacó e disse assim: ei, a partir de agora o seu nome não é mais Jacó, mas Israel. Quando ele teve a coragem de deixar de ser quem ele queria ser, de deixar de dar a ele o nome que não era dele, porque Deus sempre vai trazer a você uma nova identidade quando você deixar de ser conhecido pelo nome dos outros. Tem gente que ama viver a vida do outro. Tem gente que ama se prestar o papel de querer ser como o outro é. Nós estamos comparando as nossas vidas, estabelecendo padrões que não são o padrão de Deus. É sempre o padrão de alguém. Enquanto Deus deixa muito claro para nós, irmão, você, parece óbvio isso, eu vou ter que dizer, você é você. Deu para entender? Isso aqui é até uma criança, né, pastor? É possível. Entenda, não adianta você, como Jacó, colocar a pele do outro, porque você continua sendo Jacó. Não dá para você querer tentar mudar a voz para ser o outro, porque você vai ser sempre você. Ah, pastor, mas nem para impressionar não serve. Enquanto Deus está dizendo para nós assim: ei, você foi chamado para ser Israel. Você foi chamado para algo muito específico, muito claro. Acas, quando ele olha a prosperidade dos sírios, ele fica maluco, irmão. Ele fala assim: eu quero isso também para mim. Não, se eles estão prosperando, eu quero prosperar também, porque sempre é assim. Toda vez que você começar a comparar, você vai competir. Já viu alguém, quando começa a querer ser o outro? Tudo que você faz é para ser o quê? Sempre melhor. Se eu começar a comparar com o pastor Arthur, a tocar a guitarra, como exemplo, eu sempre vou competir com ele. E não por fazer o meu melhor, mas por querer ser melhor que ele. A comparação, ela gera competição, e isso é um fato. Por que Acas foi buscar ajuda nos deuses dos sírios? Porque ele queria vencer a guerra. Só que ele mal sabia que esse nível de comparação foi um dos pontos da sua ruína. Por querer buscar os deuses dos sírios, foi um dos pontos em que esse homem caiu. Lembra do que eu disse do Salmo 73? Ele não disse assim: os meus pés quase se desviaram. Quem sabe Deus não está falando com você essa noite, estava dizendo igual o salmista. Quem sabe você não está olhando para a grama do vizinho que é verde demais. Quem sabe não parece que o Deus que você está servindo abençoa todo mundo, mas esqueceu de você. Quem sabe não parece que a vida de todo mundo é melhor que a sua. A condição de todo mundo é melhor que a sua. E aí a gente vai declinando de pouco a pouco. Porque o nível de comparação é excessivo. E a gente acaba buscando ajuda em lugares errados. Aí vem o salmista no Salmo 73, no verso 17, diz assim: os meus pés quase se desviaram. Isso no verso 2. Salmista, por que você não se desviou? Até que eu entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. O que ele está dizendo é: quando eu comecei a olhar para eles, comecei a me comparar, a ver a vida que eles estavam levando, realmente, eu quase me desviei.
Eu quase larguei a Jesus, abandonei a fé, larguei o Senhor de lado, até que um dia eu entrei no santuário de Deus, na casa de Deus, e aí eu percebi. Percebeu o que, salmista? Que eles tinham tudo, mas o final deles não era bom. Esses homens prosperavam, cresciam, tinham tudo o que queria, mas eu entendi que o final deles era ruína, era destruição. Quando você entra na presença de Deus, quando você está no ambiente da casa do Senhor, você descobre, irmão, que talvez exista muita gente melhor do que você. E você diga assim: pastor, mas eu não tenho tudo. Será? Eu não te convido a olhar essa noite para fora, eu te convido a olhar para dentro. Será que realmente você não tem tudo o que você precisa? Será que realmente não é suficiente ter a presença do Senhor na sua vida? Por isso Jesus um dia disse ao povo: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Salmista, o que adianta eles terem todas essas coisas e no final o seu fim será a ruína, a perdição, a miséria? E a igreja precisa entender, irmão, o final dos ímpios é ser destruído, é a destruição, mas o fim dos salvos é a glorificação, é morar com o Senhor, é habitar com o nosso Deus. Então não compare a sua vida, não meça as suas vitórias, as suas conquistas pelas pessoas. Deus estabeleceu um padrão para você, seja apenas o que Deus te chamou para ser. Ah, pastor, mas falta isso, aquilo. Não te falta nada, você tem Jesus, e isso basta. Não reclame da sua vida, não compare com os outros, viva o que Deus te chamou para viver e para ser. Eu vejo crente reclamando de tanta coisa, de tanta situação. Nós somos terríveis em murmurar, e nós não estamos nos apercebendo que isso vai aos poucos nos levando à ruína, vai minando as nossas forças, porque nós estamos comparando as nossas vidas com o mundo. A nossa medida de sucesso é o mundo, a nossa medida de conquista é o mundo. E nós estamos olhando como Acás para os deuses de Damasco, dizendo assim: esses aí são bons. A vida que eles estão levando é boa. Só que Acás se esqueceu de um detalhe. Perceba como se muitas vezes a gente não vai para o mesmo caminho. Quando ele quer, quando ele tenta se comparar a esse povo, o texto diz, no verso anterior, no verso 22, além de invejar os ímpios, Acás era um cara que ele faz o quê? Está escrito, no tempo da sua angústia, ele transgrediu ainda mais contra o Senhor. Pensa num cara doido. Como o texto diz, ele é o mesmo, é o rei Acás. Acás começa a ruína quando ele inveja os ímpios. Mas o processo de ruína continua quando, pastor? Quando Acás desafia a punição. Quando Acás não tem medo das consequências. Mesmo sofrendo, mesmo no dia da sua angústia, o que esse cara faz? Ele não muda. Mesmo nos piores dias da sua vida. Você conhece alguém assim? Não responde não. Fica só para você. Alguém que você pensou assim, esse cara agora vai mudar. Não, agora
ele toma prumo, ele toma jeito, ele vai melhorar, ele vai crescer, e ele só vai fazendo assim, de mal a pior. Gente que, como Acás, fez o que, pastor? Estava sofrendo dias de guerra, de angústia. Só que Provérbios 29:1 diz que o homem que é repreendido muitas vezes e ele endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E Deus usou esse mesmo exemplo com Israel por muitas vezes. Sabe o que é endurece a cerviz? Cerviz é pescoço. E quando a Bíblia fala de cerviz, Deus usou com Israel muitas vezes essa figura da cerviz dura. O profeta Isaías, no capítulo 48, ele diz: eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz era como um tendão de ferro. Quando a Bíblia diz sobre dura cerviz, a Bíblia fala de alguém que é obstinado, alguém que, mesmo estando no erro, não se arrepende, não volta atrás, não refreia os seus impulsos. Porque naquela época, Deus se utilizava disso, dessa figura, porque Israel sabia bem, quando eles iam arar a terra, eles colocavam, sobre os bois, e aquilo que ficava, o jugo, que ficava no boi dos pescoços, no pescoço dos bois, se o boi tivesse com o pescoço duro, ele não conseguia se mover, ele não conseguia ser movimentado, conduzido, levado. Quando Deus fala de alguém que tem a cerviz dura, que é obstinado, o que Deus está dizendo é: essa pessoa não consegue ser controlada por mim. Pastor, o que é alguém de dura cerviz? Alguém que Deus fala e ele não está? Alguém que Deus disciplina e ele? E Deus disse para Israel: eu sei que vocês são assim. Eu sei que vocês, mesmo no pecado, vocês não conseguem mudar. O pescoço de vocês é como um tendão de ferro. Eu sei que vocês querem permanecer assim. E qual é o grande problema disso? É que essa é uma causa de muita gente ir para a ruína. Não é porque Deus não fala, não é porque Deus não ama, porque Deus não avisa, Deus não corrige, não é isso. É porque nós estamos o quê? Obstinados. A gente não dá o braço a torcer, a gente não diz: Deus, me conduz. Senhor, me leva nos teus caminhos. Senhor, não deixa eu ser uma ovelha teimosa. Tem muito, tem muito. Por isso Jesus um dia em Mateus 11:29 disse assim: ei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Porque Jesus, eu sou manso e eu sou humilde, vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Agora perceba bem, Jesus não disse para eles assim: fiquem sem jugo. Ele disse? O que é que ele disse? Tomai sobre vós. Irmão, Deus não quer ninguém de pescoço vazio, sabe disso, né? Deus não quer que você ande por aí fazendo o que você quer, não. Se ninguém te informou, eu estou para te informar aqui hoje. Deus não quer que você ande sendo conduzido pela sua vontade, como Filipenses 3 diz. O que Jesus está dizendo é, oferecendo uma troca: abandona o seu jugo, a sua direção, o seu modo de viver e toma o meu. Por que, Jesus? O meu é leve. O meu você vai conseguir. Por quê? Porque quem vai te direcionar sou eu. Ele deixa muito claro. E ele ainda diz: esse jugo é leve. É leve.
A verdade não é que o jugo é pesado, é que o nosso pescoço é duro. É que a gente não consegue ouvir, a gente prefere conduzir a nossa vida. É que a gente não deixa Ele nos conduzir, nos direcionar. A gente ama fazer do nosso jeito, irmão. Aí vem Deus e diz assim: ei, estou te oferecendo uma troca. E as pessoas se perguntam: mas por quê? Por que que eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida? Claro, meu irmão. Claro. Quantas vezes Deus usou alguém para sinalizar algo no seu coração? Quantas vezes Deus usa esse altar para falar com a gente? Deus usa formas e formas, jeitos e jeitos para nos avisar, para nos ensinar. E a gente permanece como um povo de dura serviço. A gente permanece obstinado, vivendo na nossa vontade, conforme os nossos padrões. E a gente quer que dê certo. A gente quer que as coisas fluam. Que a porta se abra, que o casamento restaure, que a saúde seja plena. Isso não vai acontecer, querido. Enquanto Deus não for literalmente 100% o condutor da nossa vida, não vai dar certo. O Senhor nos oferece uma troca. Abandona hoje o seu jugo. Para de querer fazer tudo do seu jeito. Deixa eu conduzir a sua vida. Por isso que antes dele dizer assim: tomai o meu jugo, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque sempre que você ir até o Senhor, você está dizendo assim: Deus, eu cansei da minha vida. Quando você vai até Ele, está dizendo: Deus, controla, dirige. Agora, a gente não. A gente quer controlar. E o terrível do Acaz, como o terrível de muitos crentes, mesmo na dor, permaneceu no erro. Mesmo com a ferida aberta, continuou a viver do mesmo jeito. E chega o ápice desse homem. Porque ele vai cometendo erros e erros, erros e erros. Acaz, não basta você ser um cara obstinado, não. Não basta você querer buscar ajuda lá nos deuses de Damasco, não. Porque eles estão prosperando, não, isso não basta. Acaz, o que mais que você vai fazer? Aí vem o texto, no verso 24. A parte B do versículo: e fechou as portas da casa do Senhor. E fechou as portas da casa do Senhor. Aqui é o clímax da ruína de Acaz. Aqui é o ponto alto. Qual, pastor? O primeiro sinal mais claro de um declínio é o quê? O afastamento da casa do Senhor. Acaz faz o quê? Ele se achava no direito de impedir o culto. Nem cultuava, nem queria ninguém. Não, aqui não. Aí o que Acaz fez? Reuniu os vasos da casa de Deus. Foi fazendo altar em cada esquina de Jerusalém. O primeiro sinal de alguém que está vivendo em ruínas, se é que já não está, é quando ele começa a não se importar mais com um ambiente como esse. Muito cuidado. Muito cuidado quando estar aqui não for mais algo que balança o seu coração. Muito cuidado quando para você 1h30 como essa for só mais 1h30.
Muito cuidado quando você não vir à casa de Deus, como o salmista disse. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Muito cuidado quando esse ambiente não significar mais nada para você. E eu não estou dizendo as paredes, não é isso. Muito cuidado quando você não perceber mais a importância do que Hebreus diz. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ah não, porque agora eu assisto Valdomiro na minha casa. Cuidado! Não, pastor, afinal de contas dá para a gente ser igreja online. Tem nada contra. Nada contra. Assista pregações, veja cultos. Mas estar aqui ainda é imprescindível, bíblico, saudável. Há pelo menos duas coisas que o afastamento da casa de Deus revela. O primeiro deles é o sentimento de independência. Todo homem e toda mulher, ainda que ele não declare isso, quando ele começa a se afastar da casa de Deus, sabe o que ele está dizendo? Eu não preciso de ninguém. Todo homem que se afasta da casa de Deus, uma mensagem ele está dizendo: dá para ser crente sozinho. Eu não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de irmão. Ah, irmão, se as pessoas soubessem o quanto é burrice caminhar sozinho, o quanto não é saudável abandonar a casa de Deus. Provérbios 18 diz que aquele que se isola, ele busca satisfazer os seus próprios interesses, e ele se volta contra a verdadeira sabedoria. A igreja não são membros independentes, são membros interligados. O corpo de Cristo não se constrói comigo sozinho. Tem uma frase que o povo sempre diz, e que bom que está sendo gravado, que o povo da internet vai saber. Eu sou a... Você sabe não? Eu sou a igreja. Você não é a igreja. O que é a igreja? A igreja é um corpo. Individualmente você é membro do corpo. Coletivamente nós somos a igreja. É por isso que, se eu dar na telha um dia, dizer assim: não, pastor, vou abandonar aqui a igreja, vou cultuar na minha casa, vou congregar na minha casa, vou ser o meu pastor, você vai morrer. Por quê? Porque esse lugar, a igreja, não cabe gente que quer se sentir independente, que pastor não fala ao seu coração, que líder não fala ao seu coração, que ninguém pode ensinar você, ministrar você. Não dá para ser independente. E ser independente no contexto da igreja é estar pronto para entrar em ruína, para cair. Por quê? Porque toda pessoa que tem o sentimento de independência, porque sai da casa de Deus, ela está correndo de outra coisa: o confronto. Você conhece alguém que não pode ser confrontado? Você conhece alguém que não aceita ser corrigido? É lobo. Toda pessoa que abandona a casa de Deus, é porque, pastor? Porque ela não quer ser confrontada. Ela não aceita que alguém diga ou aponte o que ela faz de errado. E uma coisa que a gente precisa entender é que, se não há confronto, não há crescimento. Se ninguém coloca o dedo na sua ferida para revelar seus pecados, você nunca vai crescer. Se não há na igreja ambiente de liberdade para dizer assim: você está errado, irmão, você nunca vai crescer. Você vai permanecer a mesma pessoa.
É por isso que aqui tem pastor, para dizer, não é assim, não funciona assim. A pior coisa que um homem pode fazer quando ele se afasta da casa de Deus é achar que a vida dele está boa demais, está perfeita demais. É porque ele não quer ser confrontado, ele foge disso, não quer que os seus pecados sejam expostos, sejam revelados. E por que é que Deus confronta? Por que é que a igreja confronta? Por que é que existem homens maduros, saudáveis para confrontar? Por quê? Porque se você é confrontado, é só através do confronto que há cura. Que você olha para você e para suas mazelas e diz, ei, eu preciso melhorar. Ou você vai ser como uma casa, fechar as portas da casa de Deus, abandonar a igreja. Ela não é perfeita, não é. Eu estou aqui, tenho os meus erros, as minhas falhas. Você está aí, tem os seus erros, as suas falhas. Mas a igreja ainda é a instituição legal de Deus na terra. A autoridade ainda está sobre a igreja. Estar reunidos aqui ainda tem um sentido espiritual. E qual é o sentido espiritual da igreja? O Salmo 84 diz: pastor, por que é que eu não posso abandonar? Por que é que eu não posso fechar a casa de Deus como a casa? Salmo 84, projeta para mim, por favor. E eu encerro aqui. Você acha mesmo que a casa de Deus é um lugar qualquer? Vem os filhos de Corá e diz assim: se Acais lá atrás quis fechar as portas da casa de Deus, eles dizem, bem-aventurados os que habitam na tua casa. Eles louvar-te-ão continuamente. A casa de Deus é um lugar de alegria e de louvor. Eu não sei se você já teve a experiência de vir aqui para um culto um dia que você estava triste. Se você já entrou aqui cabisbaixo e falou assim, meu Deus. Aí parece que os louvores começam a fluir. Você fala assim, gente, eu estava triste até agora, mas parece que começou a fluir. A adoração começa a fluir. E aí de repente Deus começa a tocar você. Vem a palavra, vai, toca o seu coração. Você sai daqui aliviado, cheio da... Por quê? Porque a casa de Deus, bem-aventurados, felizes são os que habitam na tua casa. Pelo amor de Deus, olha para essa pessoa que está do seu lado aí, olha bem para ela agora. Vê se esse homem não tem cara de feliz, se essa mulher não tem uma cara de alegria. E se ela não tem, ela acabou de dar um sorriso para você agora, meu irmão. Porque esse lugar é um lugar de alegria, é um lugar de louvor. Nós acabamos de cantar ao Senhor aqui, meu irmão. E se tem gente que abandona a casa de Deus, lembre-se disso, aqui é lugar de adoração. Aí vem os salmistas nos versos 7, diz assim: eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. A casa de Deus é um lugar de fortalecimento. É aqui que você recebe uma palavra para caminhar mais uma semana. É aqui que você recebe uma palavra nos seus dias de tristeza. Você entra aqui cabisbaixo, sai de cabeça erguida adorando ao Senhor. Nós não podemos abandonar a casa de Deus, meu irmão. Aqui é lugar de ser confrontado. É lugar de ser confrontado. Mas é lugar de quê? De ir de força em força. Está triste? Vem para o culto. Está cabisbaixo? Vem para o culto. Sua casa está de pernas para o ar? Vem para o culto. Sua saúde não está boa? Vem para o culto. Porque aqui pode ser o lugar que Deus vai usar alguém para fortalecer você. Aqui pode ser o lugar que Deus vai usar alguém para pegar a sua mão e te colocar de pé de novo. Aqui pode ser o lugar que através de um sorriso de um irmão seu, toda uma tristeza de um dia vai embora. Esse é o lugar. Aí para fechar tudo ele diz assim, mas tem uma coisa, o que é a casa de Deus? Verso de número 10. Pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000 em outros lugares. Eu prefiro habitar, ser um porteiro na casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da perversidade.
A igreja é um lugar de importância. Já entrou aqui? Quem já sentiu a presença de Jesus aqui essa noite? Quem já arrepiou pelo menos uma vez, já deu vontade de chorar? Esse lugar é importante. O salmista está dizendo: ei, eu prefiro estar aqui, num culto de quinta, de sábado, de domingo. Esse é o meu lugar. Aqui é importante para mim. E o que, salmista? Eu prefiro estar aqui. Eu prefiro ser um porteiro, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Eu prefiro ser um porteiro. Eu prefiro estar lá na porta, só chegar ali e ficar assim: que culto maravilhoso, que lugar de adoração. Olha como eles cantam ao Senhor. Eu prefiro estar lá na porta, do que passar a minha vida inteira nas tendas da perversidade. Aqui é lugar de você pertencer, habitar. Por isso o salmista diz: aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Eu não sei se talvez, irmãos, nesses dias nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão negligenciando, abandonando o ambiente da casa de Deus. Eu não sei se muita gente disse ou quis ensinar a você que cultuar não é tão importante, que ir à casa de Deus não é tão importante, mas eu queria que você voltasse para a sua casa, tendo isso em mente. O Salmo 84: felizes são os que habitam na tua casa. Sabe por quê? Você pode ter vivido uma ruína na sua vida. O seu casamento pode estar terminado, ou por um fio. A sua vida financeira pode estar indo de mal a pior. Sua empresa pode estar indo de mal a pior. Sua saúde pode estar indo de mal a pior. Mas só de você estar aqui essa noite, Jesus é o restaurador de ruínas. Jesus pode levantar você essa noite de um lugar onde nem você talvez imagine. E talvez você já assumiu a sua responsabilidade. Deus, eu sou o culpado. Fique tranquilo, porque é um episódio na Bíblia em que duas casas, uma firmada na areia e outra firmada na rocha, todas as duas sofreram as piores intempéries do tempo. Aquela que estava na areia ruiu, caiu, foi destruída. Mas aquela que estava firmada na rocha, e você sabe muito bem quem é a rocha, bateram os ventos, correram os rios, e com ela nada aconteceu. Eu não sei se você entrou aqui dentro nessa noite em ruínas. Talvez a sua situação é a mesma de Acaz. Eu te apresento Jesus essa noite. Quem é Ele, pastor? Aquele que pode restaurar você essa noite. Aquele que pode restaurar o seu casamento essa noite. Aquele que pode restaurar a sua saúde essa noite. Aquele que pode restaurar os seus negócios essa noite. Quem é Ele? Seu nome é Jesus. Para Ele sempre tem jeito. Para Ele, como Ele mesmo disse: ainda que esteja morto, eu posso fazer reviver. Ainda que a casa esteja perdida, eu posso restaurar de novo. Ainda que tudo esteja dando errado, eu te convido a chamar por Jesus e afirmar a sua vida em Jesus, porque Ele é o fundamento perfeito. Nele não há ruína, nele não há derrota, nele não há fracasso. Então, querido, por favor, chame por Jesus. Grita o nome dele se for preciso. Ele pode resolver. Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você essa noite. Eu não sei como você está. Eu não sei em que nível de problema você está. Mas só de você estar nesse lugar essa noite, Deus pode fazer por você em um dia aquilo que você não viveu a sua vida inteira. Deus pode mudar a sua história em apenas uma palavra, porque Ele permanece o mesmo. Se você firmar a sua vida em Jesus, tomar as suas decisões certas, Ele pode restaurar você. Feche os seus olhos. Isso. Porque a palavra que há no meu espírito é essa: Ele é o restaurador de ruínas. Ele pode restaurar você essa noite.
Ele pode tirar você desse lugar sombrio, desse lugar de fracasso. Ele pode tirar a sua família desse lugar de fracasso. Ele pode tirar os seus negócios desse lugar de fracasso. Ele pode pegar na sua mão essa noite e te levantar você desse lugar. E o meu Jesus está aqui essa noite e Ele tem poder para isso. E essa é a minha oração nessa noite, Senhor. Eu não sei como os teus filhos entraram nesse lugar. Eu não sei se pessoas estão experimentando um tempo de ruína, de fracasso, e talvez por sua própria vontade, por seus próprios atos. Mas eu oro nessa noite no nome de Jesus, para que o Senhor traga nesse lugar uma unção de restauração. Que o Senhor possa nessa noite restaurar pessoas, restaurar lares aqui, Senhor. Que o Senhor possa no nome de Jesus restaurar famílias nesse lugar. Que o Senhor possa restaurar, Pai, nessa noite no nome de Jesus, pessoas que perderam tudo, pessoas que fracassaram nas suas empresas, nos seus negócios, na sua vida pessoal, nas suas emoções. Eu oro em nome de Jesus por restauração nessa noite. Eu oro para que a presença do Senhor nesse momento possa tocar os escombros da nossa alma, e que o Senhor possa restaurar nesse lugar, que vidas sejam tocadas essa noite em nome de Jesus. Faça por nós o que homem nenhum pode fazer, Senhor. Faça por nós aquilo que tanto esperamos e clamamos. Essa é a minha oração nessa noite, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você acredita nisso essa noite? Você pode glorificar o Senhor do seu